Claro, aí. Eixo Modibá, quem vos fala é Cláudia Facine, apresentadora do Eixo Jética. Bom, pessoal, sem vinheta, mas sempre falando com eles, sobre eles, por eles, para eles. Vou falar do patrocinador da Urban Flowers. Gente, tá chegando aí o outono, começa aquele friozinho, é aquela hora da gente começar a proteger um pouco mais os pés, não deixar ficar geladinho, nem ficar molhado. Então, Urban Flowers, que é uma empresa que faz calçados e acessórios totalmente sustentável, vegano, com lixo zero, com energia limpa, que é um dos nossos, é a galera, né, de matriz afro. Vamos lá dar uma olhada nessa coleção de outono e inverno, vamos apoiar, vamos alinhar o nosso pensamento com os nossos atos e vamos ficar mais bonitos também para esse outono e inverno. Urban Flowers, vai lá no site, em todas as redes sociais, eles estão lá mostrando toda a belezura que faz para deixar a gente mais bonito, tá bom? Urban Flowers. Bom, hoje eu vou trazer uma pessoa, gente, que eu sou fã. A gente, em alguns outros episódios, comentou alguns trechos de livro dele. Né? Ele é escritor, professor, mestre em literaturas africanas de língua portuguesa pelo FRJ, foi organizador de diversas antologias, integrou as publicações Cadernos Negros de número 43 e 44, é autor da obra Introdução às Literaturas Africanas, que é o livro que eu já falei algumas vezes aqui, a literatura nos países africanos de língua portuguesa, do romance Brilha a Escuridão dos Teus Olhos e do livro de contos Desnudos, que é a sua última publicação. Eu vou falar com o queridíssimo, que hoje eu estou bem tiete mesmo, não vou negar, Pedro Machado. Boa noite, meu querido, tudo bem? Boa noite. Como falando, meu nome é Pedro Machado, né? Eu me considero um autor afro-brasileiro, né? Ou seja, não é só porque eu sou negro que eu sou um autor afro-brasileiro, eu escrevo a partir da perspectiva do negro no Brasil, ou dos negros no Brasil. Né? E acerca da minha obra, né? Introdução às Literaturas Africanas. Então, assim, o meu grande incentivo para escrever foi ver a situação dos professores, até mesmo de ensino médio fundamental, que querem conteúdo, querem informação para falar sobre as literaturas africanas de língua portuguesa na escola. Então, muito Uhum. cobra do professor esse conhecimento, mas nem sempre esse conhecimento vem na formação, né, do professor, né? E aí eu escrevi esse livro para suprir essa necessidade. Né? Então, dois primeiros pontos que eu queria falar, né? Uhum. Os dois primeiros passos, vamos dizer assim, para tratar de literaturas africanas. O primeiro é que não existe literatura africana, né? É literaturas africanas, sempre no plural, né? Porque a África é diversa. Uhum. Eu acho que é não deixar cair nesse estereótipo de que o africano é isso. Não, o africano é isso, mas também pode ser aquilo. Então, De onde é, você está falando, né? A quem você está se referindo, né? exatamente. As literaturas africanas são plurais. Então, você pega a literatura angolana e a nigeriana, são literaturas completamente diferentes. Né? Há alguns princípios em comum, né? Uhum. Sempre há princípios em comum, mas não é a mesma coisa. Uhum. Né? Então, nós temos que compreender a identidade dessas literaturas que ocorrem em África, mas também temos que entender a diversidade, né, as diferenças dessas literaturas. E, Uhum. e o segundo ponto que eu queria trazer também é que eu considero que tem dois modos danosos de você começar qualquer estudo sobre a África. O primeiro é o que nós já conhecemos, né, que é aquela visão colonizadora de ver na África sempre o mal, né? Sempre o subdesenvolvimento, sempre aquele bom selvagem que precisa ser ajudado. Né?
Uhum. É a visão colonizadora. E tem uma outra visão que é igualmente danosa, mas só que as pessoas não percebem, porque essa visão ela é feita com boa intenção, que é a visão de se idealizar o continente africano, né? Como se a África fosse um paraíso, o colonizador veio e destruiu o paraíso, e agora, sem colonizador, o paraíso está retornando. Não, a África nunca foi um paraíso, né? Inclusive essas noções de paraíso, a própria noção de lugar ideal, né? Uhum. É herança colonial, né? Sim. Então, e aí que eu chego à questão das literaturas africanas. Por quê? Muitas pessoas que dizem amar a África amam a idealização que eles fizeram da África. E aí, quando conhecem as literaturas feitas por africanos e que contam a vivência real dos africanos, né? Que contam como os próprios africanos veem a sua história, e aí há um certo embate, né? Entre a idealização e a realidade, a Uhum. África real, ou melhor dizendo, as realidades da África. Então, só para dar um exemplo básico, assim, por exemplo, nós sabemos que muitas civilizações africanas eram matriarcais. Uhum. Mas aí você falar que a África é matriarcal, como se hoje, ainda hoje, é, é, o, é, toda a África, sem exceção, tenha uma visão matriarcal, não se sustenta de certa forma. Você pega a literatura da Paulina Chiziane, de Moçambique, e você vai ver ali a Paulina Chiziane mostrando como em diversas tradições nativas, né, como no islamismo também, como no cristianismo, né, as mulheres são vistas como propriedade do homem, as mulheres são diminuídas, né, são oprimidas de diversas formas, né, tradições completamente diferentes, mas que ali às vezes têm em comum essa opressão sobre a mulher. Então não é um paraíso, né? Ah, o colonizador, a agressão do colonizador não foi porque ele destruiu o paraíso, foi porque ele se meteu num território que não era dele, né? Foi porque ele se intrometeu numa dinâmica da região que ele não conhecia, ou que melhor, que ele até conhecia a ponto de usar para o objetivo dele, né? Mas ele se intrometeu ali numa dinâmica da região, desestabilizou a região tanto fomentando guerras, guerras que já existiam, né? Mas se aliando a grupos, colocando grupos uns contra os outros, né? Sem contar o comércio transatlântico de escravos, né? O tráfico transatlântico de escravos. Então, o colonizador não destruiu o paraíso. O problema foi que ele chegou numa casa que não era dele e se intrometeu. Né? É como se alguém chegasse na tua casa, agora eu vou botar ordem em tudo, e começasse a escravizar teus parentes, né? E fazer barbaridades. Então, a visão idealizada da África ela é danosa porque ela tira a humanidade do africano. Acaba que ela cai no mesmo, na mesma. Sem querer, ela cai na mesma ideologia colonizadora do bom selvagem. Porque se o africano não erra, se ele é um ser tão bom, né, no mundo mal, né, então ele Uhum. precisa, então ele precisa de alguém para cuidar dele. E aí vem aquela face paternalista do colonialismo, né? Poxa, eles são tão bons, precisa de alguém para cuidar deles. Então vamos tomar conta da terra deles, né? Já que eles são tão ingênuos, né? E é isso. A África não é o mal e também não é idealização, certo? A Não é o África paraíso. ela é o que ela é. Uhum. Ela é o que ela é. Né? Posso dar um exemplo de mais uma obra? Claro, claro. O espaço é seu, professor. Ainda nessa visão, ainda em Moçambique, né?
há um escritor chamado Bacacosa, né, que escreveu uma obra chamada Gungunhana, né? Gungunhana foi um grande imperador, né? O último imperador, né? Dali. E ele é tido como herói nacional de Moçambique. Por quê? Porque Gungunhana, ele foi alguém que se impôs perante os portugueses que estavam querendo colonizar a terra, os europeus que estavam querendo tomar conta da terra, né? Ou seja, é um herói de Moçambique. Mas só que nesse romance mostra esse herói de maneira, como algumas pessoas diriam, humana demais, né? Mas na verdade é somente humana, né? O Gungunhana, ele era tão feroz contra os europeus que buscavam colonizar a terra, dominar a terra, como ele era feroz também com os súditos dele, né? Ele era um ditador, né? Como nós chamaríamos hoje, né? Ele era um déspota, né? E nesse livro mostra essa face dele também. É um livro que causou polêmica, né? Poxa, mas é um herói, alguém que lutou contra os colonizadores, pode também ser um opressor? Quem luta contra a opressão pode também ser opressor? Pode, né? E aí nós vemos níveis de opressão, né? É claro, a violência dele contra o próprio povo não justifica a violência do colonizador. Não é igual o pessoal fala, os próprios africanos escravizavam e faziam É o que a guerra. gente mais escuta. Não, mas a questão não é essa, né? Não é uma violência justificar outra. É ver um retrato completo do que eram os reinos africanos, né? Do que eram os grandes estados africanos, do que eram do que era a dinâmica dos povos, né? Muitos falam, por exemplo, tal governante africano era muito rico, né? Mas espera aí, riqueza sem produzir opressão de alguma forma é um pouco difícil, assim, né? Então é isso. Nós temos que ter essa noção também de que há dificuldades internas, né? Inclusive, quando os países africanos se tornaram independentes, né? No século XX, muitos desses problemas apareceram, né? Sim. Em forma de guerra civil, né? Que, mais uma vez, foi também... as guerras civis foram fomentadas também no contexto de Guerra Fria, né? Não devemos esquecer disso também, né? Não foi algo assim... Não foi sempre tão espontâneo assim, né? Mas os conflitos de vários povos ali africanos estavam presentes. Então é necessário ter esse olhar para a África real. Nos aproximarmos da África sem preconceitos, tanto no sentido de depreciar, quanto no sentido de achar que a África é aquilo que eu imaginei, ou que o meu grupo imaginou que a África era, né? E um dos modos de você conhecer essas realidades africanas é lendo, né, os próprios africanos, né? Ouvindo o que os próprios africanos têm a dizer de seus países, né? Dos seus países e dos seus povos, né? Até porque nós temos vários povos no mesmo país, né? Lembrando que as nações, os estados, né? Os estados africanos, eles, de certa forma, são construídos artificialmente, né? O colonizador não ligou muito para os limites territoriais que já havia, sem contar que essa questão do limite territorial ela é vista de maneira diferente por boa parte dos povos africanos, né? O limite de um reino é até onde ia a influência do seu governante, ou a influência dos seus poderosos, né? Não tinha muitos dos povos africanos não eram tão territorialistas, né? Isso tanto politicamente quanto eticamente falando, né? Não eram tão territorialistas, né? Então são territórios onde vários povos ali estão juntos, né? Então é bom nós conhecermos esses autores, lermos
as literaturas africanas, porque senão também nós só ficamos lendo sobre a África. Porque nós não ouvimos o próprio africano falando conosco, né? Então eu percebo que há sim por parte de alguns já há uma certa decepção quando lê, né? Porque percebe, poxa, não é a África que eu sonhei, assim, né? Mas ela é a África de onde viemos, né? Mesmo não sendo o que sonhamos, é o nosso lar, né? É o nosso lar, inclusive o lar espiritual de muitos, né? Sim. Com todas as suas, não vou nem falar defeitos, mas com as humanidades. Peculiaridades. A humanidade é a humanidade, né? Sim. Eu acho que hoje em dia, nós, por mais que tenhamos muita informação, sejamos muito tolerantes, falamos tanto de diversidade, nós temos muita dificuldade de lidar com a humanidade. Sim. Nós não. Você vê isso, só abrir qualquer rede social aí, que você vai ver sobre as dinâmicas dos reality shows da vida, né? As pessoas não conseguem encaixar como uma pessoa que faz um ato que ela não concorda, ao mesmo tempo é uma pessoa admirável em outro aspecto, né? Sim. Então, nós temos essa dificuldade de lidar com a humanidade, porque nós viemos nós fomos educados, né, em uma cultura de cunho cristão europeu, em que é claro ou escuro. Nós não fomos educados já a caminhar no meio ali, né? Nós não fomos educados a ver ali o cinza. É tudo preto no branco, né? É tudo maniqueísta, né? Então, acho que uma das lições que as literaturas africanas podem trazer para nós é um olhar para além desse maniqueísmo, né? Do bem e do mal como algo completamente separado, né? Creio eu que quem é praticante de alguma religião de origem africana, né? Alguma religião brasileira de origem africana, conhece esses princípios, né? Conhece esses princípios. E continuando, sobre as literaturas africanas, né? Conhecer as realidades que essas literaturas passam significa conhecer as nações onde essas literaturas são produzidas, né? Conhecer essas nações é também saber um pouco da ética dos povos que estão ali dentro dessas nações, né? Então, o meu livro trata das literaturas africanas escritas na língua portuguesa, ou seja, dos 5 países que foram colonizados por Portugal, né? Assim como nós brasileiros, né? Mas no caso deles, foram colonizados por quase 400 anos, né? Ou melhor, por mais de 400 anos. Para você ter ideia, esses países só se tornaram independentes na década de 70. Né? O Brasil já era independente há mais de 100 anos. Né? Só na década de 70 que Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe serão países independentes, vão deixar de ser colônias. Né? Então nós temos que entender aí, primeira questão aí, a língua. Né? São literaturas africanas em língua portuguesa, mas não quer dizer que não havia literatura nesses povos em outras línguas, né? Então, por exemplo, quando se fala de Guiné, né, da Guiné-Bissau, se fala que foi o último país a estabelecer um sistema literário, uma literatura. Mas isso lá para a década de 70 mesmo, né? Foi o último país. Mas não quer dizer que antes da década de 70, nesses mais de 400 anos, que não teve cultura na Guiné. Teve nas línguas dos povos que estavam lá. Nós temos que ter esse cuidado. Por quê? Boa parte das literaturas africanas hoje são escritas em inglês, por exemplo, a literatura nigeriana em inglês, em Angola, em português.
Mas não quer dizer que antes de haver essas literaturas nacionais, que não havia cultura ali. Sim. Isso é um perigo, né? Afirmar algo assim. Então, na verdade, e aí eu acho que o meu livro, ele, na verdade, ele fala de uma gota do que é, do que é, na verdade, a produção cultural em África. Até quem estuda, até meio angustiante pensar nisso, mas é verdade, né? Nós sabemos muito pouco, né? E o que nós sabemos, o que nós sabemos, assim, literalmente falando, né, das histórias desses povos, né? Nós sabemos na língua portuguesa, na língua inglesa, né? Mas é necessário também haver o estudo das línguas desses povos, né? Só para usar um exemplo que não é da língua portuguesa, mas quando se pega lá na Nigéria, né? Em Benin, né? O inglês não basta para você conhecer a cultura global. Você precisa conhecer algo da língua deles, né? Sim. Então, então nós temos esse problema da língua. Então, quando nós falamos de literaturas africanas em língua portuguesa, há um grande problema aí. Por quê? É a língua do colonizador. Toda língua carrega consigo as ideologias, as experiências dos povos de onde vieram essas línguas. E como dizer a experiência de um angolano em língua portuguesa? Numa língua estrangeira, que não é uma língua estrangeira. Né? Então, o que acontece? Tem uma expressão que o Craveirinha, que é de Moçambique, cunhou, que eu concordo muito com ela, que usar a língua portuguesa para fazer literatura em África é como se você pegasse a arma das mãos do colonizador. Uhum. Ao mesmo tempo que a língua foi usada como arma para tentar destruir essa cultura, tentaram aportuguesar a África. Então, nós vamos reagir africanizando a língua portuguesa. Então, essa é a proposta. Então, muitas vezes, você vai encontrar nessas obras um português que, ao mesmo tempo que você entende que a língua portuguesa é aquilo, você percebe que tem algo diferente ali. Né? Quando você pega um Londino Vieira, né, lá de Angola, quando você pega Noemi de Souza, quando você pega até o próprio Minha Couto, né? Quando você pega o Agostinho Neto, quando você pega grandes autores africanos, você percebe que a língua portuguesa, de certa forma, é africanizada. Certos conceitos que vêm com a língua são africanizados, né? E é o que acontece também aqui no Brasil, né? Quando você lembra da Lélia Gonzalez falando do português, né? Do português, é o que acontece também aqui, né? Então, é isso. Nós temos uma literatura em língua portuguesa, não porque a língua portuguesa traz uma realidade cultural superior, ou porque a língua portuguesa não, é porque ela tem Camões, então é um prazer para eles escreverem na língua de Camões. Não, pelo contrário. A língua de Camões foi a língua que foi usada para colonizar e tentar diminuir a cultura deles. Uhum. Porém, é uma arma tirada das mãos do colonizador. E tem também o sentido mais prático, né? O sentido mais prático é que eles precisavam-se de línguas com prestígio internacional. Né? Como os países que têm maior poder, econômico, militar, eram países que falavam línguas provindas da Europa, né? Então era uma boa jogada, até política, você ter como língua oficial essas línguas, né? Uhum. No caso do português, nem tanto, né? Porque, infelizmente, a língua portuguesa no cenário internacional não tem, comparado com o inglês, por exemplo, não tem um prestígio tão grande. Basta ver
que Machado de Assis demorou a ser reconhecido internacionalmente por causa dessa questão da língua, né? Isso é uma pena, né? Porque a língua portuguesa é riquíssima, né? Quem está Sim. perdendo é enfim. E é bem plural também a nossa língua, né? Sim. Isso, nossa língua que eu estou falando, o português brasileiro. Que a gente vai ter português de Portugal, a gente vai ter línguas indígenas, a gente vai ter de outros europeus que passaram por aqui, a gente vai ter do povo banto, do povo iorubá, Sim, sim. e a gente nem se dá conta do que a gente está falando, né, do material que a gente tem. Exato. E aí, quando eu falo de literatura, nós estamos falando de expressão de sentimentos, de memórias. Então, imagina o que que alguém de Angola que cresceu ouvindo outra língua desde pequeno, as memórias dele estão ligadas ao quimbundo, né? Ele lembra da mãe dele chamando ele em quimbundo e tudo mais, e aí cresce e precisa escrever essas coisas em língua portuguesa. Ele precisa, de algum modo, subverter as regras dessa língua. Ele precisa moldar essa língua à vivência de um africano, né? Uhum. Então é isso, né? E como eu falei, tem coisas que são mais práticas, né? Se tem uma língua que você pode ter como língua oficial e que ela vai te dar prestígio internacional, né, para comércio e tudo mais, o país, a nação vai querer ter essa língua como língua nacional. São duas coisas que eu vou pontuar aí na sua fala, que quando você vai falar você está falando da pluralidade que é a África, né, em termos de cultura, de línguas, de pensares, né, porque não é um pensar, não, né? E aí eu lembro que e você vai falar principalmente da questão de não ser um paraíso, de ter os seus próprios problemas. Eu, por ser uma mulher de candomblé e pensando na mitologia, as mitologias africanas, em nenhum momento elas têm um discurso de santificação, de heroísmo, sabe? Os próprios orixás tem hora que um mata o outro, que o cara vai lá e pega a mulher à força e usam de artimanhas estratégicas que a gente vai falar de uma baixaria. No outro momento da história, eles se unem para poder, né, por um bem maior de um povo, de uma comunidade, enfim. Então, a gente não tem dentro da mitologia essa questão da perfeição, né? Exato. E de repente a coisa se deturpa e a gente vai até começar a chamar em Brasil orixá de santo, mas dentro das filosofias, as mitologias, em nenhum momento tem essa pretensão, sabe? Do herói, do evoluído, Essa questão de relacionar espiritualidade com perfeição, para ser divino tem que ser perfeito, isso é claramente influência da ética cristã europeia. porque vai ter um ponto de partida, né? E quem não tiver naquela régua, logo não é perfeito Exatamente. e é o Mas problemático. é aí que está. Isso que às vezes dificulta de entender a humanidade tanto do africano e aí trazendo para o Brasil, né? A humanidade da pessoa preta, né? Sim. Porque a gente nota isso, mas esse dia eu vi um comentário sobre uma pessoa, né, na mídia, alguém falando, mas esse cara, ele foi assertivo, ele fez uma coisa que poucos fizeram. Mas naquele dia ele foi arrogante. Aí, tipo, anulou tudo que ele fez, porque naquele Sim. dia ele foi arrogante. Cara, como é isso? Quer dizer que você tem que preencher um padrão moral para você entrar no. É sempre um paraíso, né? Sempre para entrar no paraíso daqueles que merecem, né? Ser considerados dignos. Não, cara. E o racismo se utiliza disso, né? Sim, o tempo Porque, todo. porque é aquilo: o homem preto, a mulher preta não tem direito de errar, né?
Quando erra, acabou tudo, acabou todo. Pode ter construído a melhor coisa na vida ali que acabou. A Né? topada vai botar um reino abaixo, né? Eu costumo dizer, até a gente vê muito uma pessoa branca, ela quando está esbravejando, nossa, é uma pessoa de personalidade, ela está no direito dela, ela briga por aquilo que ela acredita, tararau. Mas se uma pessoa preta tiver esbravejando, né, lutando por aquilo que acredita, né? Enfim. Nós podemos ver isso na literatura. Porque, por exemplo, nós fomos formados por uma literatura, de certa forma, de base ideológica europeia. Então, se nós lembrarmos lá do romantismo, né, que nós estudamos na escola, José de Alencar, Álvares de Azevedo, a heroína romântica, né, que era o modelo de mulher, né, assim, a Bela Recatada do Lar? A Bela Recatada do Lar e a Digna de Amor, né, porque isso aí isso. Ela é sempre uma mulher branca. Sim. A própria cor branca foi interpretada, mais uma vez, né, como pureza. Sim. Né? Quanto mais branca, quanto mais pálida a virgem, né, maior pureza e tudo mais. E você raramente você vai encontrar na literatura, antes do século XX, a imagem de uma mulher preta, estou falando no Brasil, né, que seja digna de amor. Ela pode ser legal, pode ser batalhadora, pode ser tudo, mas amada igual a mocinha romântica, não. Você vê, numa sociedade cristã, né, como católica, né, no século XIX, você vai ter Lucila, que é uma moça branca, prostituta, e mesmo assim vai se encontrar pureza nela, né? Mas numa negra escravizada, não. Você vê, mesmo o machismo, ele abre uma exceção. Sim. Né? Você vê e aí está também a literatura. Nós temos que falar com essa ideia de que a literatura, a arte é neutra, né? Não, a literatura também pode contribuir com estereótipos de preconceitos, né? Então, ela pode ser encomendada, né, professor? Não. A literatura de certo modo, toda literatura, de certo modo, é encomendada, né? Porque é uma demanda, né? Acho que a palavra certa é toda literatura, ela supre uma demanda, né? Estou falando para rasgar José de Alencar. Não, só vamos ler com um olhar menos ingênuo, né? É cultura, tá bom? Não, calma, lê ali, né? Agora, você vai encontrar aqui no Brasil, no século XIX, e aí entra outra parte, né? Não basta você escrever, né? Não basta ter literatura, tem que ver quem divulga essa literatura. Porque no século XIX há um romance chamado Úrsula, da Maria Firmina, né? Dos Reis. Esse romance é a primeira obra escrita por uma mulher no Brasil, e por uma mulher negra, e nordestina ainda, que era do Maranhão. Mas acho que boa parte de nós nunca ouviu falar desse romance na escola. É o primeiro romance abolicionista brasileiro também, que mostra que pela primeira vez você vai ver lá um homem escravizado e uma mulher escravizada dando a versão deles sobre a vivência do negro no Brasil. Mas poucos de nós já ouvimos falar na escola ou mesmo na faculdade. Sim. Por quê? Nós já ouvimos falar de Castro Alves. Parece que só tinha um Castro Alves de abolicionista na literatura. Sim. Mas aí, poxa, uma mulher negra, nordestina, imagina a dificuldade dessa mulher para conseguir publicar, para conseguir, né, em pleno século XIX, dar a versão dos fatos nossa, né? Da comunidade preta, né? Hoje, obviamente, é uma obra mais conhecida, né? Mas nós temos que ver isso também. Quem divulga a literatura, né? Não basta. O que adianta a pessoa escrever e ser ignorado pelos, vamos dizer assim, por quem interpreta a literatura, por quem divulga, né? Um dos objetivos do meu livro, de introdução à literatura africana, já é divulgar mais também de autores africanos no Brasil. Já existe um grande número de estudiosos, né, de muita gente fazendo pós-graduação, muita gente
estudando e lendo esses autores aqui. Só que eu creio que ainda não é o bastante, né? É um trabalho que vamos fazer aos poucos, né? De estar divulgando esses autores. Muita pouca gente conhece Noêmia de Souza, que é uma autora importantíssima, a mãe dos poetas moçambicanos. Agostinho Neto é aquele cara que nós diríamos que ele é completo, né? Ele foi guerrilheiro, ele foi teórico, foi guerrilheiro, foi o primeiro presidente da Angola independente e ainda lançou uma obra poética fundamental chamada Sagrada Esperança, né? Que são poemas, aquela coisa, são poemas políticos, mas nós aqui no Brasil temos essa cultura de achar que quando nós misturamos política com literatura, só sai panfleto. Não, isso é péssimo. Esse é um pensamento péssimo. Só podia vir de um país que por muito tempo foi acostumado à poesia parnasiana, né? Pelo contrário, Agostinho Neto prova o contrário, que a poesia tem uma função social e não é nenhum demérito a poesia ter uma função social, né? E você vai ver isso em boa parte das literaturas africanas. Sim. Muito da melhor poesia, né? A poesia mais assertiva desses países, né? Foi feita no contexto de guerra anticolonial e feito, às vezes, até para inflamar o povo mesmo, né? Você vai ter os jornais de Moçambique, né? Para você ver como as circunstâncias influenciam a literatura. A literatura nunca é neutra, nunca está fora do contexto. Por exemplo, os jornais de Moçambique, que eram anticoloniais, o que é mais fácil publicar no jornal? Poema ou um romance, um conto? Um poema. Então, sim, muito da primeira produção em Moçambique era de poemas. Então, se pega ali o pessoal que escrevia ali na época da guerra anticolonial, a maioria disparada eram poetas. Porque a poesia era o veículo que chegava mais rápido ao povo, né? O povo precisava ouvir aquilo imediatamente. E você pega eu falei aqui da Noêmia de Souza, né? Toda live que eu faço, eu sempre falo da Noêmia de Souza, né? Porque até hoje eu acho um absurdo não ser conhecida como deve, né? Ela, como eu falei, é considerada a mãe dos poetas moçambicanos, né? Pela importância dela, tanto nesse contexto de inflamar mesmo o povo contra a colonização, pela qualidade literária dos poemas dela, né? Óbvio, né? E a abordagem que ela faz da própria África, né? Como mulher, né? É bem interessante essa questão, né? Engraçado, a Noêmia não se considerava poeta, né? Ela nesse caso, vamos dizer que ela uma humildade meio exagerada, né? Mas aí nós sabemos que não tem só humildade, né? Também nós temos cânones literários que levam em consideração, às vezes, apenas um modo europeu, baseado em padrões europeus de fazer literatura, que às vezes a pessoa... não é difícil contar isso aqui no Brasil, né? Às vezes, um escritor ou escritora pretos pensa, o que eu estou fazendo na literatura mesmo? Porque não se encaixa em nenhum desses padrões aqui que me passaram, que é a literatura. Mas a Noêmia, ela escreveu grande literatura. Ela tem um livro, né? O único livro dela, chamado Sangue Negro, né? Ela chama Sangue Negro, um livro belíssimo, né? E tem poemas que você não sabe se ela está falando da África ou se ela está falando da mulher, né? Eu daqui a pouco vou ler um poema chamado Basta, né? Eu gosto muito de ler esse poema, porque esse poema fica bem claro, assim. Tem versos que é uma mulher que está dizendo basta às agressões que ela sofre, né? Ou é a África dizendo basta à colonização. É os dois. Não precisa fazer distinção entre os dois, é os dois. Em muitos poemas dela você vê essa figura da África mulher, né? Inclusive em coisas que parecem clichês, mas que eram muito sérios
na época é muito séria ainda hoje, quando ela compara a África a uma mulher violentada, né? Aí nós temos o contexto do seguinte: primeira coisa que ela faz aí, todo o ideário da colonização como ato civilizatório cai por terra. A colonização é vista simplesmente como um estupro. Sim. Né? Um estupro em todos os níveis que você pode imaginar. Né? E segundo, enquanto a mulher africana sofre, a África sofre. O Malcolm X falava isso, né, que o homem negro nunca vai obter respeito enquanto não respeitar, né, a mulher negra. Né? Uhum. Então, ele identifica esse desrespeito com a África a partir do desrespeito com a mulher também. Né? A Noemi de Souza traz essa questão também. E a própria questão da mulher como, vamos dizer assim, mantenedora tanto da ordem quanto do funcionamento da sociedade é algo que desafia o próprio padrão europeu patriarcal, né? Sim, muita Então, coisa. a Noêmia, ela na simplicidade dela, né? Aquela simplicidade que você acha, pô, tão simples, mas quando você para ler, é aquela simplicidade que te deixa no meio da maior complexidade possível. E Então, professor, só vou voltar, tipo, duas casas, né? Quando você estava falando do uso da língua do colonizador para narrar a própria história e a visão desse povo que foi colonizado, o professor Márcio de Agum ele tem até um livro que ele teve na África algumas vezes, ele veio estudando de como funciona a metodologia da oralidade. Então, e ele cita sobre isso que o senhor está trazendo, essa questão de que esse povo chega aqui no país, né, assim como lá eles sendo colonizados, eles conseguem fazer uso disso. E eu vejo isso dentro das universidades. Né? A própria Sueli Carneiro ela diz que a universidade não fez ela uma intelectual. Ela já chegou intelectual, porque ela já tinha base, já lia muito, e ela foi para a universidade para saber qual era a régua, qual era. Claro, isso é mais ou menos isso, né? Que ela queria saber qual era a régua que ditava para, em cima daquilo, ela conseguir falar na mesma linguagem desse pessoal que dita a régua e trazer as dores, as problemáticas da população de minoria, e falando de mulheres, falando de pretos e tal. Eu acho isso interessante. E vou ser muito sincera, quando eu, aqui na faculdade, quando eu fiz a literaturas africanas, eu achei. E lendo esses autores, porque eu só vim também ler na faculdade e nessa disciplina, tá? Eu não tive em outras, porque a nossa referência na. sempre europeia. A Oi? referência. Sim, sim, sim. E uma outra questão também, quando você está falando dos autores, que é importante a gente saber, né, em que contexto que ele vai escrever, que ele vai narrar alguma coisa, eu costumo dizer também, porque até quando um professor dá um texto, mesmo que ele dê o livro inteiro, mas quando ele dá uma parte de um livro, um artigo, qualquer coisa para a gente ler, né, você vai ler de um jeito, mas quando você vê da onde que o cara veio, em que época da vida, quem influenciava os pensamentos dele, aí você, opa, não é esse mundo encantado. Ele né, é como se aquele texto tivesse um subtexto por trás. Sim, olha Né? só, toda literatura ela tem influência do seu tempo, né? Não Sim. existe literatura. O pessoal até às vezes fala: esse livro é muito à frente do seu tempo. Pode ser à frente do tempo, mas o modo como ele é escrito são os modos que o tempo dele dispõe. E outra Sim. coisa, essa coisa de ver conhecimento apenas na universidade, no livro, isso é um preconceito ocidental. Ah, Pedro, você está falando Exato. que não é para ler livros?
né? Não, né? Não é isso que eu estou dizendo, não. Só que o livro não é a única fonte de conhecimento, né? É, acaba que o livro, de certa forma, é superestimado, né? No sentido de que se acha que toda a sabedoria está nos livros, né? Aí o pessoal cita lá a frase de Monteiro Lobato: um país se faz com homens de livros. Não, Uhum. essa frase é problemática por causa do homens, né? Para saber como as pessoas vão. Enfim. Essa frase é extremamente problemática. Tem frases que parecem tão sábias, né? Pô, um país se faz com homens de livros. Só o fato de ter citado seres humanos como homens aí já é meio problemático. Mas de Uhum. livros. Então, as sociedades que não registravam em escrita não tinham sabedoria, não eram sociedades evoluídas. E isso nem mesmo quando você pensa em âmbito de Europa, isso faz sentido. Porque, por exemplo, a grande obra fundadora da literatura na Europa, que foi Homero, né, a Odisseia e a Ilíada, por muito tempo eram passavam de geração em geração oralmente, né? Uhum. Só depois de muito tempo que passou a ser escrito. A própria Bíblia, né? A própria parte, próprio que os cristãos chamam de Velho Testamento, né? Por muito, um compilado de histórias orais, né? Na, Sim. na, no estudo das literaturas africanas, alguns teóricos costumam chamar de oratura vamos dizer assim, essa tradição oral, né? O termo Uhum. tradição oral é meio problemático, mas para poder entender, né? Costumamos chamar de oratura, né? Porque a própria a literatura nasce da oratura, né? De certa Sim. forma, né? A literatura nasce do oral. O os poemas não começaram a ser feitos para serem lidos. Poema era algo que era ouvido. Eu não preciso nem ir para a Grécia Antiga. Quando você pega ali a Divina Comédia de Dante, na Idade Média, Dante fez Divina Comédia e recitava aquilo em público. As pessoas ouviam a Divina Comédia, né? O próprio Lusíadas de Camões, né? Então, essa coisa de achar que a sabedoria está naquilo que é escrito, somente naquilo que é escrito, isso aí além de ser um preconceito muito grande, que vai te você vai perder muita sabedoria, né? Sim. Muito interessante, né? Além de ser preconceituoso, né? Não faz sentido Uhum. historicamente quando você olha a literatura, né? Pode Uhum. até quando você pega, por exemplo, teatro. Gente, o que é o teatro, gente? Né? O teatro foi feito para ser visto e ouvido, né? Ninguém faz uma peça só para. Tem até obras assim, né? Tem poemas dramáticos, né? Mas Shakespeare não fazia as peças dele para ser lidas, né? E fazia para serem representadas, né? Então, tem certos preconceitos, né, que você percebe que mesmo quando você leva em consideração as literaturas europeias, não se sustentam, né? Sim. Então, as literaturas africanas de língua portuguesa, elas bebem muito da oratura e da oralidade. E isso é uma Sim. questão, inclusive, né? Manuel Rui vai trazer essa questão, né? A questão do griot, né? Quando o griot contava história, não era só contar uma história, tinha toda uma experiência sensorial ali envolvida, né? O lugar, a própria culinária, né, estava envolvida junto com a história, né? A hora que a história era contada, né? A hora, então havia todo um mundo envolvido ali, né? Uhum. Então você pegar a história que o Griot está contando e escrever ela não pega, não dá todo sentido, né? Você está mutilando, né? Sim. É como se você quisesse. É como se você visse uma pessoa, tirasse uma foto e achar que a foto é a pessoa. Então, o grande desafio para muitos escritores africanos, dessas literaturas de língua portuguesa, é conseguir ritualizar
a escrita de modo em que haja um efeito parecido com aquele do griot, né? Assim como o griot faz todo um ritual, a escrita também deve ser ritualizada, de certa forma. Né? Sim. E nesses autores, os próprios poemas, sejam eles incentivando, né, como você colocou, de incentivo às pessoas despertarem para sua identidade, a sua luta contra o colonizador. São poemas feitos para serem declamados em público mesmo, para o Sim. povo ouvir. Não é algo, E, não foi feito para ficar ali no livro, encerrado dentro do livro ali, né? e é interessante que eles vão, por mais que está se falando de um período duro, né, um período de muitos conflitos e tal, mas principalmente dos autores que estão ainda na luta, né, na luta pela, militando mesmo, na luta pela libertação, eu acho, eu gostei muito, porque eles vão misturar aquele momento atual, aquele caos, e alguns autores vão descrever todo o cenário de África, né, toda a beleza da luz do dia, né, que vai refletir, ela vai ser amarelada porque bate naquele chão da cor de não sei o quê, vai trazer lembranças afetivas, que aí é onde entra essa questão do griot, né, coisas que eles ouviram, que eles aprenderam. Eu acho muito interessante que aí a gente vê, ao mesmo tempo, que é um jeito de dizer, gente, acorda, vamos lá, vamos fazer um levante contra esse povo que invade, mas é um levante assim, em cima disso, vamos resgatar o que de nós ficou para trás, não deixar perder isso, e vão misturando. E é muito louco, professor, porque eu fui atrás disso, eu venho, na verdade, numa procura de certa forma, religiosa, porque eu não gosto muito dessa. Eu acho que religioso também fica num contexto assim muito de uma visão europeia, encaixada, colonizada, mas de um contexto assim de tentar entender por que eu pratico algo. Por que dessa filosofia? E aí a Só, gente vai se deparando, vai mergulhando, porque parece assim a história da África não tem a ver com candomblé, que literaturas africanas não tem a ver. Tem a ver, e a gente começa a ver o próprio país também, né, nessa questão de luta desse povo que basta chega notar o aqui. seguinte: os itãs são literatura. Você dizer que não Isso aí. são é uma noção limitada de literatura e, de certa forma, é uma versão, é uma visão também bem preconceituosa, né? Porque, como eu Sim, falei, todos aqueles poemas épicos, né, da antiguidade grega, por exemplo, eram histórias também que o Rapisodo, né, que era vamos dizer assim, seria mal comparando, porque não se compara culturas tão diferentes, mas seria o griot, né, da Grécia Antiga, né, o Rapisodo, né, que ele cantava e passava de geração em geração, né. Então os titãs são. Mas ao mesmo tempo, aí você vê em relação com a literatura. Se eu pego um Itã e transcrevo ele numa folha de papel, aquela transcrição daquele Itã não tem a mesma. Eu ia usar a palavra magia, né? Mas força. não tem a mesma força, não tem a mesma. A mesma complexidade de sentido que tem, que tem aquele Tã dentro de um terreiro. Sim, Dentro da vivência de um terreiro, né? sim. Então, com a oratura é a mesma coisa. Então, você pode pegar histórias africanas, pegar uma história que é contada há gerações, de só passar para papel, isso não traz toda a complexidade daquilo, né? Não traz toda a complexidade. Alguns sentidos se perdem, né, professor? Muito sentido. Não se perde tudo, óbvio, mas muitos sentidos ali que Sim, estão presentes se perdem.
Aliás, toda a literatura, a própria literatura, de qualquer tipo, né? Quando você leva em consideração só um enredo, só a história ali, né? Sem se preocupar com como é contada, quando é contada, você perde. Às vezes você perde o principal, né? Basta lembrar que muitos. Eu estou usando exemplos da Grécia Antiga, né? Porque Uhum. como quando nasceu, né? São, são, são os padrões, né? Onde nasce De tudo referências, né? pensa, né? Para as pessoas verem a semelhança, né? Porque, eu costumo falar, o, os povos, as culturas africanas são muito mais próximas do que foi realmente a Grécia Antiga, antes do cristianismo, antes de Roma e tudo mais, do que a própria Europa, né? A Europa, na verdade, ela criou uma Grécia que não existia. Uma Grécia em que tudo era equilíbrio, para falar que ó, nós nascemos de um berço onde havia equilíbrio, onde havia. Né, nós não somos igual a esses povos aí, né, que tem deuses bárbaros. Né? Mas, na verdade, quando você pega as divindades gregas, né, só para ter ideia, aquelas estátuas gregas que nós vemos brancas lá, né? Como símbolo, né, de equilíbrio. Aquelas estátuas já eram pintadas, né? Já eram pintadas, elas foram raspadas, né? Aí o pessoal vê, por exemplo, um, uma escultura, né, num terreiro pintada, pô, nada a ver. Mas as estátuas já eram pintadas. Né? Em alguma. Muitas delas, inclusive, foram raspadas, o resto de pintura que tinha foram raspadas lá no século XVIII, XIX. Né? Então, a Europa, na verdade, ela inventa a própria origem, né, de certa forma. Né? Sim. Porque por quê? Porque a origem dela é muito parecida com esses povos que ela tanto despreza, que ela tanto vê como incivilizados, né? Irônico, né? Porque a boa parte da ideia de civilização que foi para a Grécia Antiga, que vai se propagar para toda a Europa, ela, na verdade, começou no Egito Antigo, né? Uhum. Muita O coisa, prof... tem muita coisa que veio do Egito Antigo, de Kemet, né? Na África, né? No norte da África, né? Então é meio estranho você chamar, na verdade, o berço da civilização, né? De incivilizado e achar que você vai trazer a civilização verdadeira para a África, que é onde nasceu o ser humano, né? Que Sim. é o berço da humanidade e é o berço da civilização, com todas as qualidades e defeitos que uma civilização tem. Né? O berço é a África, não tem Tem, outro. tem um livro que foi lançado agora, está até prefaciado pela Catiúcia Ribeira, do professor Balef. Ele é coordenador da, lá na Temple, da área de pesquisa e tal sobre África. E é interessante, porque ele vai trazer, assim, ele fez um levantamento e eu fiquei chocada, porque tinha pensadores e tal que eu não sabia, mas o cara foi estudar no Cambridge, Exatamente. sabe? Aí depois, igual a gente fala, ai, porque a teoria de Tales, Tales foi um que passou por lá. Isso, Ele foi lá, aprendeu olha a só, matemática. no mundo antigo, hoje, o que nós chamamos hoje de Egito, né? Uhum, Era o lugar de referência para várias ciências, sim, artes, a própria filosofia, né? sim. Você vê até as próprias religiões, você vai ver na história de algumas religiões do Oriente Médio que sempre tem uma passagem pelo Egito, né? Uhum, Aquela passagem pelo Egito meio que credencia, né? sim. Você vê o menino Jesus quando foi fugir, quando Maria e José fugiram, né, da perseguição de Herodes, foram para o Egito, né?
E também foram na época eram brancos, né, professor? Porque se fossem brancos e tivesse ido para o Egito, teria sido achado facilmente, né? Essa é a questão aí que o pessoal, né? Mas, enfim, é, é, não eram brancos, né? Enfim, mas o pessoal, né, gosta de se Não é enganar. sobre isso. É. Mas, por exemplo, até quando você olha até em textos bíblicos do Velho Testamento, né? Moisés é um nome egípcio, né? Uhum. Ele, por mais que a história seja de libertação do Egito, ele traz conhecimentos do Egito. Sim, Né? sim, Afinal, ele foi educado, né, como um menino egípcio, né? Como um príncipe egípcio. Né? sim. Então, tem toda uma. A Europa, para se colocar num lugar de cultura superior, de, de padrão para os outros, a Europa ela precisou reinventar a própria história. Né? Isso, boa parte disso é até trazido pelo iluminismo. Nós, na escola, aprendemos que o grande momento de libertação da humanidade foi o iluminismo, né? Que traz a razão que liberta a humanidade. Mas nós nunca paramos para perguntar o seguinte: caramba, só existe uma razão, né? Porque boa parte das culturas africanas são culturas polirracionais, né? E essa coisa da razão europeia, né? Da razão branca, né? O próprio conceito de moral, né, professor? Isso traz toda uma releitura da história anterior. Então, por exemplo, o europeu vai chamar um período de mais de 1000 anos da sua história de Idade Média, né? Como se fosse uma época menos evoluída, né? Poxa, mas na Idade Média, primeiro, a Idade Média não era um período que aconteceu só na Europa, né? Pô, o período que o europeu chama de Idade Média foi o período onde aconteceu, por exemplo, o Grande Império Islâmico, né? Um período de ouro da cultura islâmica ocorreu nesse período, né? Grandes poetas e filósofos islâmicos, né? Que nós não ouvimos falar, mas que, por exemplo, Tomás de Aquino, grande doutor da igreja, grande filósofo da igreja católica, nunca escondeu a admiração dele e que muitos desses filósofos islâmicos influenciaram ele, né? A Divina Comédia de Dante é influenciada por uma obra árabe chamada A Alquimia da Felicidade Perfeita, né? E nenhum deles escondeu isso, né? Então, a Europa precisou se desumanizar para poder desumanizar o outro. Não há como você desumanizar o outro sem se desumanizar antes. Se E parece que o divinizar. mundo todo estava dormindo enquanto a Europa Não, ia pelo passava contrário, pela Idade o mundo está fazendo Média. grandes coisas. Sim, Na China, está acontecendo grandes coisas. O Marco Polo, no início do Renascimento, vai para a China e vê, caramba, que civilização é essa aqui? A China está acontecendo grandes coisas na China, no norte da África, né? Que é para onde vai se expandir o Império Islâmico. Grandes impérios africanos acontecendo. uhum. Na América Central, né? Na América no que viria a Gana ser. mesmo, né? Gana mesmo era um império fenomenal, incrível, e tanto é que depois os muçulmanos invadem lá, né, por toda uma questão econômica Isso, e e aí, tal, e vai tomar conta se, de Gana durante se muito tempo. diminuir, assim, tentou se diminuir uma história anterior, né, Sim. para poder dizer que, pô, chegou o iluminismo. Agora Chegou o cara. vamos libertar a humanidade. Não, cara, na verdade o iluminismo, quando você for olhar, o iluminismo praticamente foi o início de guerras intermináveis, né? É, de, 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 de guerras coloniais e guerras dentro da própria Europa, né? Você pega o século XIX inteiro, não teve paz em momento nenhum, a razão não trouxe paz nenhuma, né? Em momento Sim. algum, né? Essa razão superior, né? Essa arrogância da razão, né? A razão irracional, né? Pois enfim. Você vê também a própria
o próprio julgamento de outras civilizações, né? Aí, já que a nossa civilização descobriu a razão, que é a régua para tudo no mundo, né? Segundo o altamente racional europeu, né? É a razão para tudo no mundo. Vamos medir as outras civilizações por essa régua. E aí as outras civilizações viraram irracionais, né? Civilizações muito mais antigas, com conhecimento muito mais aprofundado de certas coisas, para se Uhum. tornar civilizações irracionais, e aí entra a colonização. Se essas civilizações são irracionais, se elas não têm a religião verdadeira, porque para alguns, na teologia, o cristianismo seria aquele que mais se aproxima também da razão, né? É o Uhum. Deus cristão que deu a razão aos homens, né? E aí entra o argumento religioso, né? Então, qual é o maior bem que nós podemos trazer a esses povos? O maior bem é levar para eles a nossa razão e a nossa fé. E se eles não aceitarem a nossa razão e a nossa fé? Poxa, a nossa razão e a nossa fé são o bem. Então quer dizer que eles estão indo contra o bem. Quem vai contra o bem é o Está mal. do lado do mal. Então nós temos que E combater o exterminar o mal. mal, combater o mal. É isso. É assim, é sempre assim. Olha, não precisa nem ir muito longe, não. Basta olhar o governo anterior aí. O discurso era esse. Sim. Se você olhar, o discurso é um Sim. discurso de base colonial. E a gente ainda por um bom tempo ainda vai colher essas ervas daninhas que foram plantadas, né, professor? Na verdade, como eu falei, quando eu falo às vezes, pessoal, essas ervas daninhas do governo anterior não foram plantadas pelo governo anterior. Essas ervas daninhas foram plantadas aqui há 500 anos, há mais de 500 anos. Sim, Então, na verdade, ele é um sintoma, não é a origem. É, enquanto houver, não adianta o cara ser progressista, anti-Bolsonaro, fazer o L e continuar com práticas racistas, porque dá no sim, mesmo. Né? Enquanto você não tiver reconhecimento dos intelectuais negros, como se deve nas universidades, enquanto você não ter nos altos escalões da República pessoas que representem realmente o povo preto, não adianta ser de esquerda, progressista, vai continuar a ética colonial. sim. Vai continuar o preconceito às religiões de origem africana. Enquanto nós procurarmos somente na Europa a nossa base de conhecimento, até mesmo a nossa base de luta social, porque parece que só tem luta, é só Marx que é só em Marx que nós podemos procurar. Agora, perceba, todo esse discurso que eu estou fazendo, eu não estou dizendo em momento nenhum que é para as pessoas hostilizarem as culturas europeias, deixarem de ler filósofos europeus, deixarem de ler literatura europeia. Pelo contrário, por exemplo, eu amo literatura alemã. Adoro Mas é literatura alemã. olhar por um outro ângulo também, né? Ver outras O possibilidades, né? discurso é ampliar, Exato. o conhecimento. Não está só na Europa. Né? Até porque, como eu falei, o conhecimento da Europa teve como fonte outros lugares do mundo. É muito difícil você ver um grande intelectual europeu, um grande poeta, um grande escritor na história europeia que não tenha bebido de outras culturas. Sim. Você pega um Goethe, né, que é o maior escritor alemão, ele bebe um pouco da poesia do Oriente Médio. Né? Você pega o Dante, como eu falei, essa obra Alquimia da Felicidade Perfeita, né, que é uma obra que é uma obra islâmica, né, da árabe, né? Então, e é o comum, esse é o comum, culturas dialogarem, né? O conhecimento humano ele não está restrito a uma cultura só. Uhum. Essa ética de cultura pura, de uma cultura que tem toda a sabedoria, é só você ir para essa cultura que você vai ter a sabedoria, isso é uma ética colonial, né? Que não se Que de sustenta, ético não tem nada, né? que, como eu falei, não se sustenta nem mesmo quando você se aprofunda mesmo nas culturas europeias. Nem mesmo quando você estuda.
geralmente o cara que fala isso, que é uma cultura superior, ele tem um conhecimento raso da própria cultura dos países europeus. Porque, por exemplo, quando você pega um Goethe, um Dante, dificilmente eles concordariam com isso. Dificilmente o Dante concordaria com um cara que dissesse que todos aqueles filósofos árabes que ele conhecia, né, de procedência islâmica, de que grandes poetas, né, inclusive ali em Portugal, em Espanha, né, tinha uma presença árabe muito forte, dificilmente concordaria que grandes filósofos da época dele, islâmicos ou árabes, eram inferiores aos europeus. Né? Inclusive, muita coisa da filosofia grega, né, Platão e Aristóteles, né, foi preservada por filósofos árabes. Né? Enquanto algumas dessas obras estavam sendo hostilizadas, né, por certos grupos cristãos, né, entre grupos árabes, grupos islâmicos, essas obras estavam sendo preservadas. Né? Então, acho que a questão é ampliar o nosso olhar cultural. Sim. Também, as pessoas têm essa ideia de uma cultura africana pura. Gente, a ideia de cultura pura não é uma ideia africana. Né? Essa ideia é um absurdo. Assim, não se sustenta com o mínimo de conhecimento dessas culturas. Né? Então, a questão é estudar outras culturas, estudar o diálogo entre essas culturas. Né? Eu creio que é por aí o caminho. Não é também agora eu vou me restringir à cultura africana. Primeiro, cultura africana, qual delas? Né? Para começar. Né? Nós falamos muito da cultura iorubá. A cultura iorubá é uma das várias culturas que você tem na África. Sim. Né? Então, às vezes eu vejo isso, às vezes o pessoal às vezes se confunde e fala como se fosse a cultura africana. Não, a cultura iorubá é uma das culturas africanas. E a própria cultura iorubá, a gente está falando de um povo iorubá que são vários povos com línguas diferentes, né? Sim, que nem o iorubá é uma língua vezes, só, é o ser humano, às vezes, tem uma pensamento só. tentação de tentar simplificar as coisas para caber no conhecimento dele. Não é assim, gente. Tudo é muito mais complexo do que você aquele conhecimento que você fala ali uma hora e pô, é isso. Não tem como se falar da cultura de um lugar em uma hora. Né? Não tem como. Em um livro, né? Nem em 1000 livros você consegue falar totalmente da cultura de um lugar. Então, o que eu recomendo para as pessoas? Eu não recomendo ler só literatura africana, porque aí seria um péssimo conselho. Eu recomendo, leia todas as literaturas que você conseguir ler. E o mais fascinante nesse estudo, nessas leituras, nesses estudos de literatura, é o seguinte: você encontra semelhanças e diálogos, mesmo sem os autores terem se conhecido, mesmo sem, às vezes, aquelas culturas terem tido contato, você encontra semelhanças, você encontra diálogo, né? Isso que é o fascinante, né? Sim, a questão não é a de avaliar culturas, né? Essa é de avaliar culturas, dizer qual é mais evoluído, qual é menos evoluído. Isso aí, quando alguém vem com esse discurso, sempre tem algo sombrio por trás. Pode ter certeza. Ninguém fala esse discurso sem querer chegar a uma conclusão bem sombria, que envolva no mínimo racismo, e opressão de algum grupo vai estar envolvido nisso aí. Como eu falei, basta ver certos discursos de pessoas, de grupos que apoiavam o governo que até pouco tempo estava no Brasil. São discursos que começavam com essas óticas que até enganou alguns, né? Não, mas uma cultura é bom ter uma cultura melhor, né? Que vai nos beneficiar. Aí depois, mas qual cultura que vai nos beneficiar? E vai beneficiar quem? Vai beneficiar quem e que cultura é essa? Por coincidência,
É sempre uma cultura europeia de base cristã. Né? Por Sim, coincidência, né? Aquela coincidência, né? sim. Professor, assim, eu conversaria Muito tempo, né? horas e horas, mas eu Eu tô vendo aqui, preciso. bastante tempo. Como, vou deixar aqui para o senhor fazer suas considerações finais. Traga esse poema lindo, que é o Basta, para gente, para poder acalantar, para poder, assim, quem não conhece, conhecer Noêmia e conhecer Para quem também não conhece, suas né, obras. para quem não conhece, acho que é um bom ponto de partida, né? Ele, na verdade, é um poema. Todo mundo chama ele de Basta, mas na verdade ele não tem nome. É um poema que não tem nome, né? Só um instante. Acabei fechando aqui. Então, como eu falei, é um poema que ele não tem nome, né? E o pessoal conhece ele como Basta, né? Uhum, Porque é o grito que marca, né? sim. Assim, o poema, né? Então, ó. Noêmia de Souza, a mãe dos poetas moçambicanos. Bates-me e ameaças-me, agora que levantei minha cabeça esclarecida e gritei: basta! Armas-me grades e queres crucificar-me, agora que rasguei a venda cor-de-rosa e gritei: basta! Condenas-me à escuridão eterna, agora que minha alma de África se iluminou e descobri o ludíbrio, e gritei, 1000 vezes gritei: basta! Ó carrasco de olhos tortos, de dentes afiados de antropófago e brutas mãos de orango, vem com teu cacetete e tuas ameaças. Fecha-me em tuas grades e crucifica-me. Traz teus instrumentos de tortura e amputa meus membros um a um. Esvazia meus olhos e condena-me à escuridão eterna, que eu, mais do que nunca, dos limos da alma, me erguerei lúcida, bramindo contra tudo. Basta, basta, basta. Isso é a Noêmia de Souza, né? Esse poema está no livro Sangue Negro, né? Da Noêmia de Souza. E é isso. É um basta a todo tipo de opressão. Na época era um basta a colonização, né? A opressão colonizadora sobre Moçambique e sobre toda a África, né? Mas hoje também pode ser lido como um basta a todas as opressões sociais que estão aí, tanto na África quanto em relação aos negros no Brasil e E no pelo restante do mundo. mundo. É. É um poema também para a gente refletir, né, professor? É um É, mergulho. bastante. Professor, estou muito, 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 muito feliz mesmo de poder tá conversando com você, de poder estar trazendo um pouco, né, de tudo isso que você está sempre mergulhando, se aprofundando cada dia mais, você compartilhando esse conhecimento. Eu acho isso assim. Eu falo sempre, eu gosto de pessoas que compartilham, eu gosto de compartilhar. Eu acho que a, a, um dos parece que dos consensos das filosofias africanas era a questão do compartilhamento, né? O saber não era como a gente vê hoje, né? Pertencente a alguém, alguém dono do saber. O saber era para todos, por Isso. Não tinha todos, cultura pura, não tinha essa coisa do puro, né? Não. exatamente. E O então fascínio das culturas está na impureza mesmo, está na mistura. e que assim se ache, permaneça, né, que floresça Espero nesse continuar assim. contexto. Espero muito, acredito muito em orixás, espero muito que eles sempre possam estar te fortalecendo, te renovando, te direcionando ao encontro desses povos e outros povos também, né? E que a gente possa estar sempre conversando, trocando uma ideia. Eu quero conversar sobre o seu último livro, que eu ainda não li, mas eu quero trazê-lo, assim que eu quero trazê-lo de volta para a gente poder conversar. Deixa registrado que eu amei aí o Desnudo. Deixa registrado que eu adorei essa blusa aí com essas mulheres
pretas, cada uma com, né, botando ali uma parte da sua vida na história do mundo, né? Porque não é só a história Carolina, delas. Carolina Dandara, Tereza e Tereza. E aí, agradeço. Estou muito feliz mesmo de poder estar conversando com você. E espero que a gente possa estar se falando numa outra oportunidade, Com professor. certeza. Obrigada mesmo. Eu que Gente, agradeço. e como eu sempre digo, né? Agradeço muito para você que ficou com a gente até aqui, o final desse episódio. Que Exu possa estar sempre refrescando os nossos caminhos e cruzando no próximo episódio. Beijo, beijo, pessoal!